iniciar, então, nosso conteúdo de hoje, onde nós vamos falar um pouco sobre as adaptações cardiorrespiratórias de crianças e adolescentes frente ao esforço físico. Apesar do tema especificar que é crianças e adolescentes, né, que é o nosso público-alvo, isso, claro, se estende a pessoas que são indivíduos adultos, também aos indivíduos idosos, então não é uma característica do que a gente vai falar hoje, exclusivamente de indivíduos jovens, né, sejam eles crianças ou adolescentes. Então, qualquer adaptação que a gente está falando aqui é uma adaptação, claro, né, algumas crônicas, outras agudas, mas que acontece no ser humano, independente de gênero, de idade, né, de todos os fatores aí que possam envolver, tá bom? Muito bem. A primeira informação que eu trago para vocês é que o coração do ser humano, ele é um coração que já tem um valor, vamos dizer assim, que ele vai bater em batimentos cardíacos ao longo da vida, pré-determinado. Isso é geneticamente determinado, ou seja, a gente não consegue alterar, né? E não sofre influência de nada, né? Não sofre influência de estilo de vida, não sofre influência se é homem, se é mulher, né? Então, independente da pessoa, de onde ela nasceu, como que ela vive, se ela tem os piores hábitos do mundo, hábitos alimentares, hábitos sociais, inatividade física, ou a melhor pessoa do ponto de vista de saúde, faz exercício, come perfeitamente bem, não é estressada, não fuma, não bebe, todas essas pessoas, independente do estilo de vida, do que se submete, terão essa marca de 3 bilhões. Então, isso já é comprovado. Esses estudos eles começaram lá na época do professor Charles Darwin, né, que propôs aí a teoria da evolução. E esse professor, quando ele estava exilado lá em Galápagos, ele começou a observar que as tartarugas, algumas tartarugas viviam mais do que outras tartarugas. E aí, estudando mais essas tartarugas, ele percebeu que o batimento dessas tartarugas, ele tinha um número, claro, predito, né, uma coisa que é calculada, estimada, mas era um número muito próximo para todas as tartarugas. E aí, o professor Carbonen, que foi aluno do Charles Darwin, que é um professor já do campo da educação física, da área do exercício, deu continuidade a esses estudos e aplicou em seres humanos. E percebeu que não era diferente essa situação, né? Que o ser humano também tinha um número pré-definido de batimentos em que o seu coração funcionará de forma perfeita. Assim como um carro, a gente pode fazer uma analogia. Quando você tem um carro, é claro que varia muito hoje, né? Os carros estão com a tecnologia e tudo mais, mas, em média, né, tem-se que quando o motor do carro chega a 500 mil quilômetros rodados, ele tem grande possibilidade de fundir e aí precisar ser retificado, né, passar por vários processos mecânicos aí. Não diferentemente, o coração do ser humano ele vai funcionar bem em 3 bilhões de batimentos. É claro que tem algumas coisas que afetam diretamente a saúde, a qualidade aí desse coração. Por exemplo, as doenças crônicas não transmissíveis. Então, tudo que a gente vai falar no que se refere a esse número de batimentos, a gente está excluindo crianças e adolescentes que são diabéticas. A gente está excluindo crianças e adolescentes que são obesas. A gente está excluindo crianças e adolescentes que são hipertensas. Ou qualquer outra comorbidade que pode repercutir negativamente sobre a saúde cardíaca, tá? Então, a gente está falando de pessoas, de crianças, de adolescentes que não têm nenhum problema que afeta diretamente a saúde cardíaca. Aí sim, esses 3 bilhões é para ser considerado, tá? Então, sabendo que o coração do ser humano ele tem uma durabilidade, ele tem uma vida útil, a gente pode agora estimar quanto tempo será necessário para que o nosso coração chegue a essa marca de 3 bilhões e entre em disfunção, tá? Então, volta a falar, isso é comprovado, né? Ele atingiu, não quer dizer que você vai morrer, mas a probabilidade de seu coração entrar em disfunção é enorme.
tá? Então, não sou eu que estou falando, são as evidências. Então, vamos imaginar que nós temos dois indivíduos, duas crianças, por exemplo, ou dois adolescentes. Uma criança que é sedentária e uma criança que é fisicamente ativa. Como a gente sabe, quando a gente faz exercício físico, uma das características é o batimento cardíaco ser elevado durante o exercício físico e ainda, às vezes, se manter mais elevado por alguns minutos ou até horas subsequentes, além do que é o normal, de repouso, basal. Enquanto que a pessoa sedentária, ela não tem essa elevação ao longo do dia, né, essa criança, esse adolescente. Entretanto, a frequência cardíaca de repouso dessa criança tende a ser um pouquinho mais elevada. A gente sabe que quando a gente faz exercício físico de forma periódica, sistematizada, né, vamos dizer assim, que traga um mínimo de adaptação, uma das coisas que vai acontecer é justamente a frequência cardíaca de repouso reduzir. Ou seja, quando a gente afere os batimentos parados, uma pessoa que faz exercício físico, a gente espera que esses batimentos sejam menores do que uma criança ou um adolescente que é sedentário, né? Isso não é novidade para ninguém. Então, a gente pode estimar, e aí eu queria que vocês fizessem, né? Eu não sei se vocês sabem qual é a frequência cardíaca de repouso de vocês, mas vocês podem fazer aí depois. O ideal é que vocês estejam deitados, tá? Para que os batimentos fiquem o mínimo mais baixo possível. Em repouso, 5 minutos, vocês aferir a frequência cardíaca de vocês. E nesse intervalo de tempo, pegar qual é o menor valor possível. É claro que você não precisa ficar lá 5 minutos monitorando, mas durante esse tempo, se você tiver, por exemplo, um relógio, um smartwatch, alguma coisa assim, né, ou mesmo um frequencímetro, ou mesmo uma aferição manual, eu posso pegar a artéria carótida ou a artéria radial aqui no meu pulso e aferir manualmente. Então, quando você aferir, você vai ter aí a sua frequência cardíaca de repouso, que é o mínimo. A gente sabe que quanto mais treinado for a pessoa, especialmente em treinamentos que envolvam aí o trabalho de endurance, o trabalho de aerobiose, menor tende a ser essa frequência cardíaca. Então, vamos fazer duas situações hipotéticas aqui. Numa primeira situação hipotética, nós vamos tratar esse indivíduo como um indivíduo ativo. E numa segunda situação hipotética, nós vamos tratar esse indivíduo como um indivíduo sedentário. E aí eu gostaria que vocês fizessem aí na casa de vocês, para vocês terem uma noção de como está a vida, né? Vamos dizer assim, a durabilidade cardíaca de vocês. Então, quem pode me ajudar sugerindo ali 2 valores de frequência cardíaca de repouso? Um para uma pessoa, uma criança ou um adolescente que é ativo, e o segundo valor hipotético para uma criança ou um adolescente que é sedentário. Quem pode me contribuir aí com 2 valores de frequência cardíaca? Levando em consideração que o sedentário tende a ter a frequência cardíaca mais elevada em repouso do que o ativo. Oi, vocês estão me ouvindo, pelo menos? O ativo, 80, o Leonardo falou. Pode falar, Elias. Eu só vou chutar. Eu vou. O ativo 68 BPM e o sedentário, eu acho que mais ou menos uns 58, 55. O sedentário vai ter uma frequência cardíaca menor do que o ativo? Na verdade. Não, ao contrário, desculpa. É verdade. Na verdade, acho que próximo do 100. Próximo do 100. Vamos pegar, então, o meio termo aí do que você falou com o que o Leonardo falou. Você falou 68, o Leonardo falou 80. Então, vamos pegar uma média disso aí. Vamos colocar 75 para um ativo. Meio do caminho do que vocês falaram. Então, 75 batimentos. Enquanto que o sedentário, eu vou jogar um pouquinho para mais aqui. Né? O Léo falou 90. Eu acho que é uma boa pedida, vamos dizer assim. Então, a cada minuto, o sedentário, ele consome 75 batimentos cardíacos aí do seu saldo total, ele já nasce com esse saldo, e esse saldo diminui a cada dia de vida, de 3 bilhões. E o sedentário consome a cada minuto de vida 90 batimentos
né, desse saldo total de 3 bilhões. Então, a gente pode, sabendo disso agora, fazer uma estimativa da durabilidade do coração, vamos dizer assim, da saúde cardíaca desses dois adolescentes, do adolescente ativo e do adolescente sedentário. A gente vai multiplicar, né, por quantos minutos diários, né, nós temos no dia. Então, uma hora tem 60 minutos, e 60 minutos vezes 24 horas, nós temos aí 1.440 minutos em um dia. Então, eu vou multiplicar aqui vezes 1.440. Agora, o ativo, ele faz exercício, então não posso assumir que ele vai manter esses batimentos baixos, né, durante aí todo o dia. Então, vamos colocar que ele faz 1 hora de exercício, né? Então, isso aqui vai ser multiplicado apenas por 23 horas. 23 horas vezes 60 minutos dá 1.380. E aí eu vou assumir que ele faz ali 1 hora de exercício numa frequência cardíaca média de 140, que é alto, né? Passar 60 minutos. Uma frequência cardíaca de 140 é alto. Então, 140 vezes 60, 8.400. Então, durante o exercício dele aqui, vou colocar exercise aqui, 8.400 batimentos. Ok. Então, vamos fazer aqui essa primeira conta aqui, ó, 75, que é quando ele está em repouso. 75 vezes 1.380. São as 23 horas que ele passa em repouso. Dá 103.500. Então, isso é o que ele vai consumir do seu saldo total ao longo de um dia. 8.400 batimentos, que é o que ele gasta durante o exercício físico, 103.500, que é o que ele gasta nas outras 23 horas de repouso, certo? Vamos fazer aqui o de baixo, o sedentário, 90 vezes 1.440, que é a quantidade de minutos que temos num dia, né? Então, nós temos aí 129.600. Então, a gente vê que em um dia, o sedentário, mesmo não fazendo exercício, e o treinado, né, que tem o costume de se exercitar, mesmo mantendo uma frequência cardíaca elevada por 1 hora, ele ainda assim, ao final de um dia, consome menos batimentos, 103.500, enquanto que o sedentário, 129.600. Isso é o gasto de um dia. Então, vamos pegar esse gasto de um dia e multiplicar por 365, que é a quantidade de dias que nós temos em um ano. Então, o sedentário aqui, ele vai consumir em um ano 47.304.000 batimentos em um ano. Vamos fazer a mesma coisa ali, ó. 103.500 multiplicado por 365 para a gente ver do ativo. Ele vai consumir em um ano 37.777.500. Ou seja, em um ano, aquele adolescente que é ativo fisicamente, ele consome 10 milhões de batimentos a menos. Ele esforça o seu coração 10 milhões de batimentos a menos em um ano que ele exige do coração dele. Ou seja, ele está resguardando o coração, ele está poupando o coração dele. Sabendo, então, quanto é o que uma pessoa gasta de seu saldo de batimentos em um ano, agora eu posso estimar quantos anos são necessários para que essa pessoa, esses indivíduos, esses adolescentes, cheguem à marca de 3 bilhões. Então, eu vou fazer 3 bilhões, deixa eu virar aqui, 3 bilhões dividido pelo que a pessoa consome em um ano. Vamos fazer primeiro do fisicamente ativo, dividido por 37.777.500. Quer dizer, então, que vai levar para ele atingir a marca de 3 bilhões 79 anos, 4. Para ele atingir essa marca de 3 bilhões. Então, a gente pode assumir aí, com bases científicas, que o coração desse
adolescente, se não for acometido por diabetes, por hipertensão, como eu falei, por câncer, por obesidade, esse coração vai funcionar muito bem até os 79 anos de idade, tá? E depois tem grandes chances de entrar em disfunção. Agora, vamos fazer do sedentário embaixo. 3 bilhões dividido pelo número de batimentos ali que ele gasta em um ano. Dividido por 47 milhões, 304 mil. Olha lá. Quem está fazendo aí comigo na calculadora achou esse resultado aí. 63,4. Ou seja, o indivíduo que faz exercício físico tem uma expectativa de vida do saúde cardíaca de 16 anos exatos a mais na saúde cardíaca do que um indivíduo que é sedentário. E aí, isso é uma das coisas que explica, né? Isso é uma das coisas que explica, tá aparecendo nos cálculos? Tá aparecendo para vocês não, gente? Sim, o que você está escrevendo tá. Sim, professor. Beleza. Tá, isso explica, né, por que o exercício vai melhorar o que a gente chama de longevidade. Né? É uma das coisas só. Que a gente fala assim, o exercício vai melhorar a expectativa de vida, o exercício vai melhorar a sua longevidade, mas como? Como que o exercício vai melhorar a sua expectativa? Uma das coisas que são palpáveis é essa, né? Otimizando aí a saúde cardíaca. Então, uma das coisas que a gente começa a perceber é que gastar os seus batimentos ao longo da vida vai fazer com que você atinja a marca de 3 bilhões precocemente. Mas então fazer exercício é ruim, porque eu gasto mais, eu acelero mais. Mas se você colocar no final do dia, mesmo gastando mais durante o exercício, as outras 23 horas, 22 horas e meia, 22 horas, se você se exercita 2 horas por dia, você se mantém baixo. E ainda assim, ao final de um período de 24 horas, o seu consumo em batimentos foi menor do que aquele sedentário que mantém uma frequência cardíaca de repouso elevada durante todas as 24 horas. Beleza? E aí, vocês podem fazer isso com vocês, né? Com vocês mesmos, com os alunos de vocês, para verem, para ter uma estimativa aí. Qual que é a frequência cardíaca de repouso minha? Vai lá, deita 5 minutos, vê qual que é o mínimo que chega, né? Leve em consideração o tempo que você passa fazendo exercício físico, as outras horas que não passa, faz uma média disso, e você tem aí, mais ou menos, uma expectativa aí, né, de vida desse coração. Lembrando que quanto mais treinado, mais condicionado for o indivíduo, né, seja ele uma criança, seja ele, volta a falar, um adolescente, um adulto, um idoso, menor tende a ser essa frequência cardíaca de repouso. Então, a frequência cardíaca de repouso, além de ser um marcador de saúde cardíaca, de longevidade cardíaca, ela também é um marcador de condicionamento, de aptidão física. A gente vê um indivíduo sedentário apresentando a frequência cardíaca mais elevada, a gente vê um indivíduo que é adaptado ao exercício físico apresentando a frequência cardíaca menor, mais baixa. Então, a média da população, né, de uma forma geral, independente se é homem, se é mulher, é de 70 a 90. Quando o indivíduo tem uma frequência cardíaca de repouso menor que 60, é porque ele já tem um certo grau de condicionamento ali, de adaptação no sistema cardiovascular. E quanto melhor for essa adaptação, menor será essa frequência cardíaca. Se a gente pegar, por exemplo, jogadores de futebol, boa noite, Rod. Jogadores de futebol, essa frequência cardíaca ela vai ser menos que 50. E aí, a menor frequência cardíaca de repouso registrada na literatura é de um maratonista. O cara tem um coração do tamanho do peito, né? Porque é um cara que vive treinando aí a capacidade aeróbica que afeta diretamente o coração. A menor frequência cardíaca registrada é uma frequência cardíaca de 28 batimentos por minuto. Pensa, em 60 segundos, o coração dele bate apenas 28 vezes. Dá menos de um batimento a cada 2 segundos. É um coração quase parando. Você fala, nossa, essa pessoa vai morrer, né? Está entrando em falência. Não, o coração do cara é gigantesco, extremamente adaptado.
Então, a cada batimento que ele faz, né, a cada sístole que a gente chama, um grande volume de sangue ejetado, ele não precisa ficar gastando seus batimentos ali, né, que é algo finito, não é infinito, né, vai chegar um dia que vai atingir a marca de 3 bilhões, e pode ser poupado. Joyce, fique à vontade para falar. Levantou a mão sem querer, Joyce? Bom. Tá. Ok. Bom, a gente já falou na aula passada que o coração ele vai crescendo conforme o desenvolvimento. Então, uma criança de 6 anos, a gente falou, é um coração que não chega até 100 gramas de massa, né? Um coração que tem 95, 97 gramas. Claro, é muito relativo à pessoa, mas é uma média, né? Quando essa criança já atinge a adolescência, 10 anos depois, 16 anos de vida, esse coração ele já atinge 260 gramas. E quando ele chega à fase adulta, ele atinge 350 gramas. Então, o coração ele tem mais ou menos o tamanho de um pulso, assim, né, de uma mão fechada. Então, é claro que é muito relativo. Eu sou uma pessoa de estatura alta, é claro que a minha mão será maior, e o meu coração, consequentemente, será maior. Você pega uma pessoa de estatura menor, a mão dessa pessoa é menor, e, consequentemente, o coração dessa pessoa é menor. Então, a gente pode fazer uma estimativa por isso. É claro que esse coração ele é remodelado, ou seja, ele vai sofrer ali adaptações morfológicas com o esforço físico, pode ser adaptações benéficas, pode ser adaptações maléficas, mas vai sofrer, né? E ali, nessa imagem aí, a gente vê que o coração ele é formado basicamente por 3 camadas. Uma camada mais interna ali, que tem contato direto com o sangue, quando o sangue está dentro dele. Endo significa dentro, então a gente chama isso de endocárdio, né? Nós temos uma camada maciça, que representa a maior parte da massa do coração. A gente vê que é uma camada bem mais espessa comparada ao endocárdio, né? Ó, o endocárdio é uma camada fininha aqui, ó. Agora, o miocárdio, olha o tamanho, olha a espessura do miocárdio. Camada muscular bem grossa, não é? E, por fim, o epicárdio. Epi significa fora, né? Do mesmo jeito que a gente tem a camada de tecido conjuntivo lá, o epimísio, recobrindo o músculo como um todo, nós temos o endomísio, que é a camada mais interna, por exemplo, que recobre a célula por si só. Esse epicárdio ele ainda se divide em 2, né? O chamado pericárdio fibroso e pericárdio seroso. São camadas finas ali de tecido conjuntivo. Aqui dentro a gente tem a cavidade pericárdica. É uma cavidade mínima, pequena, com um chamado líquido pericárdico, que mantém o coração umedecido, né? Então, quando você abre uma pessoa, claro que a gente não vai fazer isso, mas quando você abre ali uma pessoa, o coração está batendo, você vai ver que esse coração está umedecido, porque ele fica embebido nesse líquido pericárdio. E algumas condições clínicas podem fazer com que esse líquido seque, e aí esse coração ele fica batendo ali, né, contra a caixa torácica propriamente dita, né, o chamado mediastino, que é a região que aloca o coração, e fica gerando um atrito, um som, por causa desse ressecamento, que a gente chama de atrito pericárdio. Já é uma condição clínica ali que precisa procurar médico. Mas o interessante dessa imagem aí que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: preste atenção onde estão os vasos, né? Os vasos sanguíneos, eles estão mais externos ou mais internos no coração? Só olhando a gente consegue ver. Mas alguém pode falar para mim, por gentileza, ou colocar no chat? Interno, né, Flor? Estão mais internos? Olha lá a localização dele, ó. Você vai falar que ele está mais para fora ou mais para dentro? Estão mais externos, professor. Estão mais externos, né? A gente vê que os vasos coronarianos ali, a artéria coronária, veia coronária de azul ali, né? É claro que tem ramificações e tudo mais, mas eles estão mais externos. E esses vasos, eles são responsáveis tanto por levar o sangue, claro, com oxigênio para esses tecidos, quanto de remover também aquele sangue venoso, falando ali de
de veia coronária, removendo ali metabólitos, como, por exemplo, o CO2. E aí, se a gente pensar, o sangue, né, que vai conter o oxigênio sai daqui, imagina esse oxigênio chegar aqui, ó, cá no endocárdio, cá nessa camada mais interna. Ele tem que atravessar toda essa camada de miocárdio aqui. E quando ele vai atravessar, esse oxigênio ele precisa se difundir. E quando ele vai atravessar, o que acontece com essas células do miocárdio que estão em alto trabalho? São células musculares que mantêm um metabolismo elevado. Vai pegar esse oxigênio que está passando por elas e vai consumir, vai gastar. E aí aquele oxigênio que deveria atravessar, ele é consumido no meio do caminho. Então, vocês concordam comigo que para eu levar oxigênio nas camadas mais internas, para o oxigênio chegar aqui, ó, por exemplo, ó, é mais difícil do que o oxigênio chegar até aqui? Concordam comigo? Porque a área de difusão ela é menor, né? E a difusão de gases ela é reduzida conforme a distância que esse gás precisa percorrer. No caso aqui, a gente está falando de oxigênio. Então, o que eu estou falando? Que o oxigênio ele tem uma certa dificuldade para chegar ali para as camadas mais internas, né? Seja do miocárdio, seja do endocárdio. Agora, vamos imaginar esse coração se ele crescer para dentro. Né? Um crescimento que a gente chama de concêntrico, uma hipertrofia concêntrica. Pode acontecer desse miocárdio. Deixa eu apagar tudo aqui. Tudo então, ok. Vamos imaginar que esse endocárdio, ao invés dele ser aqui no normal, eu vou fazer uma outra linha assim, ó, como se ele fosse aqui, ó. Então, desconsidere esse endocárdio aqui da imagem. Imagina que ele está aqui, ó. Onde que eu passei essa linha vermelha, ó? Então, esse oxigênio ele tem que sair daqui e agora ele tem que vir aqui, ó. É mais difícil ainda. E isso acontece quando você faz exercício errado. Ah, professor, como é que é fazer exercício errado? Olha, isso acontece muito quando o seu aluno faz exercício com apneia, né? Ou a gente chama tecnicamente como manobra de Valsalva. Quando o indivíduo faz algum esforço físico prendendo a respiração, ela gera sobrecarga mecânica sobre o coração. E o coração, a gente tem que pensar que é um músculo, tá? É altamente adaptável à sobrecarga que lhe é imposta. Então, é um esforço adicional que ele tem que fazer para conseguir vencer aquela resistência imposta pelo sistema respiratório. E aí ele vai se adaptar. O músculo, quando se adapta, se adaptando, ficando mais forte ou maior. A gente falou na semana passada, né, sobre o atleta lá que tem perninha fina, mas chuta forte, então ele se adaptou aumentando a força, mas ele pode aumentar a força por causa de ganho de massa. E no caso aqui, o coração ele vai ganhar massa para dentro, ele vai crescer para dentro, reduzindo essas cavidades, tanto atriais quanto ventriculares. A gente chama isso de hipertrofia concêntrica. Então, dependendo do tipo de exercício que você passa para o seu aluno e não percebe que ele está fazendo força, prendendo a respiração, e isso é algo inconsciente, tá? Ninguém faz força prendendo a respiração de forma consciente. Todo mundo, quando faz muita força, a grande maioria, na verdade, das pessoas, elas aprisionam o ar, porque isso, em teoria, aumentaria a força, né? Ajudaria. Mas isso não é bom, você fazer essa manobra de Valsalva, porque você vai estar estimulando o seu coração até essa adaptação, esse tipo de hipertrofia concêntrica. Concêntrica significa em direção ao centro. Então, a massa muscular cardíaca, né, os cardiomiócitos são o nome dessas células, vão tender a crescer para dentro, em direção ao centro do coração. E isso é ruim. É ruim por quê? Porque apesar do músculo ficar mais forte, dificulta a chegada de oxigênio. O oxigênio ele tem uma distância maior para se difundir. E toda vez que o oxigênio tem uma distância maior para se difundir, o risco de isquemia é alto. Né? E aí eu pergunto a vocês, o que é isquemia, professor? Nós temos duas coisas que não podem ser confundidas. Isquemia e hipoxia, ou hipóxia.
São coisas diferentes, tá? Isquemia é pouca chegada de oxigênio. A hipóxia ou hipoxia é uma baixa concentração de oxigênio na célula. Então, o que eu estou falando? Que uma isquemia, uma pouca oferta, uma pouca chegada de oxigênio, vai levar a célula a entrar em hipoxia, a ter uma baixa concentração de oxigênio no seu interior. Agora, hipoxia não leva a isquemia, né? Então, a gente entendeu. Isquemia é pouca chegada de oxigênio. Essa pouca chegada de oxigênio pode fazer com que a célula tenha menos oxigênio no seu interior. A gente chama isso de hipoxia, tá? Então, toda vez que o coração cresce para dentro, favorece a isquemia, que favorece a hipoxia. A hipoxia vai levar a inúmeros problemas, dentre elas o IAM, o infarto agudo do miocárdio. Ou seja, vai matar as células do coração, que precisam de oxigênio e não estão recebendo oxigênio adequadamente, tá? Então, isso está claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Camila, pode falar. Na imagem, professor, essa parte amarela seria a gordura, é? Sim, a gente tem um pouquinho de gordura, sim. Aí, no caso, se um indivíduo obeso, ele teria aumento nessa quantidade de gordura? Com certeza. Aí esse aumento também ocasionaria essa dificuldade, né? Não, nesse caso não. Né? O problema da gordura ali, a gente chama de gordura ectópica. É uma gordura que está fora de onde ela deveria estar. Porque gordura no nosso corpo ela tem que estar na célula adiposa, armazenada na célula adiposa. O que acontece com a pessoa obesa é que vários órgãos, vários tecidos começam a reter gordura, acumular gordura de forma que não era para acumular. Então, a gente chama isso de gordura ectópica. Isso acontece no coração, acontece no fígado, né? Pode levar a uma esteatose, acontece no rim, né? No próprio pâncreas. Então, a gordura começa a se acumular em todas as partes do corpo. E essa gordura em contato direto com a célula de fora ali, porque ela não está dentro da célula, ela vai lesar, ela vai oxidar. E aí ela vai causar a morte também desse tecido contrátil, no caso aqui do coração, levando também a uma maior predisposição para infartar. Então, assim, não afeta diretamente a difusão de oxigênio, mas machuca, né? Leva a uma peroxidação lipídica, que é o que a gente chama, uma oxidação, vamos dizer assim, das células que estão em contato direto com essa gordura, levando elas a morrer também. Tá? É tão ruim quanto. A gordura visceral, Driele, é a gordura que está nas vísceras ali, especialmente no abdômen, né? Então, assim, essa gordura visceral, ela é a mais maléfica, mas quando a gente fala de gordura visceral, a gente está falando de gordura que está ali na região de intestino, abdômen, tá? Não essa gordura que está mais para cima ali, por exemplo, na região do tórax, tá? Então, os corretos mesmo seria gordura ectópica. Tá bom? Pablo? Boa noite, professor. Boa noite. Escutando? Sim. Sobre esse que você estava falando, sobre a pessoa treinar fazendo apneia, né? Inconscientemente. Por exemplo, uma pessoa que uma pessoa que treina bastante mesmo desse jeito, tem como reverter? Por exemplo, a pessoa já está com uma grande hipertrofia no coração e tal. Sim. Dá para fazer. Aí você vai fazer um ecocardiograma, né? O eco, que é um exame que o médico faz, ele mensura exatamente as paredes do ventrículo e as paredes dos átrios. E aí vai te falar lá, né? Se está dentro da espessura que é normal para a idade da pessoa, ou se já aumentou. Entendeu? Aí, caso tenha aumentado, fazendo treinamento, ao contrário, né? Olha, mais respiração. Se você fizer o treinamento correto, pode regredir, pode voltar ao normal. O que não volta é, por exemplo, quando uma pessoa tem uma hipertensão. Né? A hipertensão também, de forma semelhante, ela sobrecarrega o coração cresce para dentro, e aí o coração não vai voltar mais ao normal, né? A não ser que você controle a pressão ali por muito tempo, mas é uma coisa muito difícil de regredir, tá? Agora, o exercício mal feito, se tiver no começo, vai voltar ao normal, a pessoa passar. Agora, se for muito tempo, por exemplo, uma outra coisa também que pode levar a isso é quando a pessoa usa esteroide anabolizante, né? O coração, por ser um músculo, ele, claro, vai responder aos hormônios esteroides sintéticos que são aplicados ali, injetados,
esse coração vai crescer e não vai voltar ao normal, porque o hormônio está estimulando ele a crescer. Por exemplo, o próprio Arnold Schwarzenegger, ele precisou passar por 2 cirurgias para tirar a massa do coração por causa justamente desse uso, né? Então, respondendo a sua pergunta, se o exercício passar a ser feito de forma correta, regride sim, tá? O Wander perguntou, quando o indivíduo é muito bem treinado, ele tem aumento do miocárdio? Sim, sim, sim. Só que aí é um aumento para fora, né? A gente chama, para dentro é concêntrico, em direção ao centro. Para fora é excêntrico, para fora do centro, tá? Então, é uma hipertrofia benéfica, que é justamente isso aí, ó, sua pergunta. Ó, então, isso pode acontecer na criança, pode acontecer no adolescente ou no indivíduo adulto, o que seja, né? A gente vê aqui, então, do lado esquerdo, um coração normal de um indivíduo teoricamente sedentário, e do lado direito, um coração que está treinado fisiologicamente, tá? É um coração que a gente vê que tanto os átrios quanto os ventrículos, eles estão maiores. Você vê que a espessura do miocárdio ali, ou do próprio septo, o septo é esse músculo ali que divide o ventrículo direito e esquerdo, bem no meio ali, né? Ele não está aumentado, não cresceu para dentro, né? Reduzindo as cavidades, ele aumentou, na verdade. Então, esse do lado esquerdo ali, ó, vamos imaginar que a gente vai preencher ele com sangue, esse ventrículo esquerdo aqui, ó. Vamos imaginar que a gente vai preencher ele aqui, ó. Vai comportar aqui, sei lá, 150 ml de sangue. Isso é o que cabe aqui dentro para ser preenchido. Agora, nesse coração dessa mesma pessoa treinada, já não cabe mais 150, cabe 200 ml de sangue. Então, o volume ventricular foi aumentado. Olha lá, ó, a diferença. Coube muito mais, não coube? Muito mais sangue. Se cabe mais sangue, ejeta mais sangue. Se ejeta mais sangue, menor frequência cardíaca. Não precisa ficar gastando batimento. Seu coração é forte. Ele é hipertrofiado excentricamente, né? Então, ele comporta mais sangue, o volume de ejeção, ou também chamado de volume sistólico, vai aumentar e, consequentemente, a frequência cardíaca de repouso vai cair. Então, uma das explicações pelo qual os batimentos de uma pessoa que é treinada reduz é justamente porque o seu batimento, o seu coração está tendo uma adaptação morfológica ali, tá? E aí, não sei se é o Wander ou o Vander, acredito que seja Vander, falou, né? Então, acontece como um todo. Sim, especialmente nos ventrículos que são responsáveis por ejetar sangue para todo o corpo. O átrio ejeta sangue para os pulmões. Então, o átrio sempre é menor do que o ventrículo, como a gente está vendo. Mas a hipertrofia acontece como um todo, tá? Beleza, galera? Bom, há uma outra coisa também que é importante a gente mencionar, que, assim, eu acho que hoje, não sei, pelo menos na minha região, como eu falei, eu sou de Minas Gerais, né? Lá eu trabalhei em academia por 12 anos. E aí eu via muita gente falando assim, na verdade, até mesmo em rede social, a galera criticando o exercício aeróbico. Ah, o exercício aeróbico engorda. Teve até, né, várias publicações nesse sentido. O exercício aeróbico é perda de tempo, o que emagrece é musculação, essas coisas, enfim. Menosprezando os efeitos que o exercício aeróbico poderia ter. Por exemplo, essa hipertrofia aí, você acha que um treinamento de força vai causar essa hipertrofia? Não vai. Isso que a gente acabou de estudar, do coração crescer para fora, só ocorre com treinos aeróbios, com treinos de longa duração, de alto volume. Não ocorre com treinos anaeróbios, né? Quando eu falo anaeróbio, pode ser um tiro, vou fazer sei lá, 3 tiros aqui de 15 segundos, né? Vou fazer tipo um HIIT, alguma coisa assim. Ou anaeróbio do ponto de vista de ser, por exemplo, um treinamento resistido, uma musculação, que também é um exercício anaeróbio, né? Então, o aeróbio, por si só, a gente está vendo que ele já traz adaptações que são superiores a outra forma de exercício. E uma outra coisa também que é muito importante, por exemplo,
Essa aqui, ó, a gente está vendo, está em inglês, né? As chamadas cordas tendíneas. As cordas tendíneas, de fato, são tendões mesmo, né? Que estão ali ligados às cúspides das válvulas, né? Nós temos as válvulas atriais, né? Atrioventriculares, na verdade, separa átrio de ventrículo, e as válvulas semilunares, né? Que separa ventrículo de artéria, né? Desculpa. Então, essas válvulas atrioventriculares, né? Tricúspide, bicúspide, a bicúspide chamada de mitral, né? Então, a tricúspide aqui do lado direito do coração, a bicúspide ou mitral do lado esquerdo do coração, elas basicamente funcionam para auxiliar ali, vamos dizer assim, manter o fechamento adequado dessas válvulas, né? Antigamente pensava-se que a existência dessas cordas tendíneas era para puxar a válvula para a válvula fechar, né? Não. Na verdade, a corda, ela existe. Deixa eu ver se o próximo slide vai mostrar. Não. Na verdade, a válvula, ela existe. Olha para mim aqui, para a minha câmera aqui, ó. Então, a válvula, o átrio está em cima, o ventrículo está sempre embaixo, né? Então, seja átrio direito ou átrio esquerdo, sempre vai estar em cima. Quando a válvula se abre para o sangue passar de átrio para o ventrículo, a válvula faz isso, né? Então, abriu, o sangue está lá no átrio, vai descer para o ventrículo. Quando a válvula se fecha, ela faz isso. Como o ventrículo tem mais massa, a gente viu ali, ele é muito forte, mais forte do que o átrio. E quando ele se contrai, esse sangue é empurrado contra a válvula. Então, o próprio sangue empurra a válvula, fechando a válvula. O fechamento dessa válvula é passivo, tá? Isso, chamam de treinos cardiorrespiratórios, corrida, ciclismo, exatamente, tá? Então, quando essa válvula se fecha, é para evitar que eu tenha um refluxo de sangue de ventrículo para átrio, tá? Esse refluxo de sangue a gente chama popularmente como sopro no coração. Sopro cardíaco, sopro no coração. É quando eu tenho um refluxo, tá? Quando o sangue está voltando para onde não é para voltar. Nesse caso, voltando de ventrículo para átrio, tá? E essas cordas, elas estão bem aqui de baixo. Então, imagina que isso aqui é uma corda, meu dedo, tá? Então, a válvula se abre, quando a válvula fecha, a corda é esticada. Para que serve a corda, então, Gleuba? Não é para fechar? Não. É porque quando o sangue força aqui a válvula poderia se abrir para o lado contrário. Vamos imaginar a porta aí do seu quarto, onde você está aí, se você estiver no seu quarto, né? A porta, ela só abre para um lado. Se você tentar forçar ela para o lado contrário, ela não vai forçar, porque ela tem toda uma beirada ali, né, que vai segurar e tudo mais. Mas vamos imaginar que você fosse forte o suficiente para puxar essa porta para o lado contrário e ela quebrasse e passasse para o outro lado. E isso que acontece se a gente não tivesse essas cordas tendíneas. Então, essas cordas tendíneas é para evitar que essa válvula, quando o sangue pressiona ela, para que ela abra para o lado do átrio. Ela não deve abrir para o lado do átrio. Se ela abrir, ela vai ter refluxo. Vai ter esse sopro cardíaco, que a gente chama de abaulamento. A válvula se abriu para o lado contrário. Ela se abaulou, tá? Então, essas cordas tendíneas, elas existem para evitar o abaulamento das válvulas atrioventriculares. Ou seja, para impedir que esse sangue volte para o lado contrário. E aí, sabe o que é interessante? Que somente o exercício aeróbio, ele vai aumentar a deposição de colágeno. Lembra? É tendão, gente. Tendão é colágeno, né? Rico em fosfato de cálcio. Né? O tendão é um colágeno bem firme mesmo. Então, essas cordas tendíneas aqui, elas são ricas em colágenos. E o que o exercício aeróbio faz é fortalecer essas cordas tendíneas. Ele vai aumentar a deposição de colágeno nessas cordas tendíneas. Em outras palavras, o que eu estou falando? Eu estou falando que somente o exercício aeróbio, não existe nenhum outro tipo de exercício, ele é capaz de prevenir o sopro cardíaco. Porque com o passar do tempo, com o envelhecimento daquele indivíduo, essas cordas tendíneas elas vão se enfraquecendo. É um processo natural, degenerativo, do corpo humano de qualquer pessoa.
E uma pessoa que era saudável pode agora apresentar um sopro cardíaco. Por quê? Porque uma dessas membranas acabou se rompendo ali e agora está tendo uma regurgitação, um refluxo de sangue. E aí, o que eu estou falando? Que se ela fizer o exercício aeróbio, o exercício aumenta a agregação de colágeno, né, o acúmulo de colágeno, fortalecendo essas cordas tendíneas e, consequentemente, evitando que elas se rompam. Se elas não se romperem, não tem sopro. Então, é outra coisa que somente o exercício aeróbio é capaz de fazer. Prevenir o surgimento de sopro cardíaco. É claro que existem N tipos, né? Alguns deles são congênitos, ou seja, a própria criança, ao nascer, já é identificada que ela tem uma má formação lá da válvula, e aí, nesse caso, o exercício não tem como, né? Uma própria má formação congênita. Mas eu estou falando daquele sopro que é adquirido ao longo da vida, tá? Então, beleza? Estamos entendidos quanto a essa parte? Alguém tem alguma dúvida? Não? Ok. Essa imagem aí, ela nos mostra o sistema nervoso, especificamente o sistema nervoso simpático, chegando e inervando diversas regiões do coração. Vamos olhar primeiro só para a figura da esquerda. Então, a gente tem ali as cadeias simpáticas. Se a gente lembrar, o sistema nervoso simpático, ele é a parte do sistema nervoso autônomo ou autonômico que eleva a frequência cardíaca, tá? Então, quando você faz exercício físico, o que você vai fazer? Você vai aumentar a estimulação simpática sobre o coração e vai diminuir a estimulação parasimpática, que é o contrário, que é antagônica. A estimulação parasimpática, o nome já fala para, reduz, diminui, tá? A estimulação parasimpática, ela faz o contrário. Se a simpática aumenta a frequência cardíaca, a parasimpática reduz a frequência cardíaca. Pode falar, Adriele, sem problema. Professor, relacionado a questão da contração do músculo do coração, né? O exercício hipopressivo vácuo, que é de prender a respiração, ele auxilia no aumento? Aumento de quê? Da hipertrofia cardíaca? Isso. Nossa, eu nunca vi isso, para ser sincero, mas acredito eu que não. Seria somente quando estiver fazendo a força, né? Quando você tem porque quando você está fazendo força, você tem a contração isométrica do diafragma ali, né, mantendo aquele aprisionamento de ar dentro dos seus pulmões, mas você também tem uma contração de vários grupamentos musculares ali, esqueléticos, né, que estão fazendo para você fazer a força. Então, o aumento da pressão intratorácica aumenta demais, tá? Agora, nunca vi falar, acredito eu que não tenha o mínimo impacto negativo, porque senão o pessoal já tinha estudado, né, já tinha divulgado. Nunca vi falar que o exercício hipopressivo pudesse fazer isso, tá? Eu não sei te responder mesmo não, mas como eu te falei, se fosse algo que já tivesse evidenciado que faria mal, com certeza já tinham divulgado. Ok? Muito bem. Então, gente, a cadeia simpática é uma cadeia que estimula o aumento dos batimentos. A cadeia parasimpática, que aí está com o nome de vago, né, porque o nervo é nervo simpático e nervo vagal, né, são dois nervos, então são os nervos vagos, né, que é o parasimpático. Enquanto que o simpático, olha o tanto que ele inerva o coração, né? Ó, chega aqui, né? Os nervos simpáticos são bem espalhados. Já o nervo parasimpático, ou os nervos parasimpáticos, eles são bem localizados. Um sobre o nó sinoatrial, ou nó do sinoatrial, ou sinusal, tanto faz, e outro sobre o nó, ou nódo atrioventricular. Né? São as regiões do coração que vão se despolarizar espontaneamente, levando ao aumento ou à redução da frequência cardíaca. Nesse caso ali, levando à contração. Né?
Então, beleza, depois da gente relembrar isso, agora vamos olhar do lado direito. Nós temos um gráfico mostrando ali o débito cardíaco, lembrando, a quantidade de sangue que é ejetada por minuto no seu coração. Então, está em litros por minuto. Quando a gente olha, por exemplo, ó, uma estimulação parasimpática, ou seja, estou estimulando meu coração a parar, a reduzir a frequência cardíaca vai ser baixinha. Olha o quanto que vai ficar ali, ó, o meu débito cardíaco. Vai ficar bem baixo, ó. Se eu fizer uma linha aqui, ó, vai ficar bem baixo, não vai? E se eu fizer uma estimulação simpática zero? Ou seja, eu não estou nem estimulando parasimpaticamente, mas também não estou estimulando simpaticamente. Então, eu deixei de inibir meu batimento. Então, ele voltou para ter um débito cardíaco acima de 10 litros por minuto. E se eu tiver uma estimulação simpática normal? Vai aumentar mais ainda esses batimentos e, consequentemente, o volume de sangue que é ejetado por minuto desse coração. E se eu tiver uma estimulação simpática máxima, né, estimulando o máximo nos meus batimentos, o meu débito cardíaco vai subir demais. Então, basicamente, a gente tem duas coisas. O simpático estimulando o seu coração a bater mais e o parasimpático estimulando o seu coração a bater menos, tá? A bater mais lentamente. Pergunta muito fácil. A pessoa que faz exercício físico, o que você espera que aconteça com ela? Que o simpático aumente o seu tônus, que a gente chama, né, essa estimulação, ou que o parasimpático aumente o seu tônus? Quando a pessoa ela é treinada fisicamente, o que a gente tem um aumento? Do simpático ou do parasimpático? Vou chutar no parasimpático, pela questão da diminuição da frequência. Isso, muito bem. Todo mundo respondeu certo aí, né? Inclusive a Rayana aí no chat, Tainara. Quando eu faço o exercício de forma crônica, o que o meu corpo vai fazer é aumentar o parasimpático. E automaticamente, se eu aumento um, o outro tem que reduzir, gente. Não existe uma situação em que o corpo vai assim, eu vou aumentar o simpático e o parasimpático. Não, eles são contrários. Para você aumentar um, você tem que reduzir o outro. Então, não existe uma situação fisiológica qualquer em que os dois estão levados. Ou é um ou é outro. Se você está aumentando o parasimpático, obrigatoriamente o simpático está sendo reduzido. E aí, o que acontece com a frequência cardíaca? Cai. Né? Então, é outra explicação pelo qual os batimentos de uma pessoa, ou de uma criança, ou de um adolescente em repouso que faz exercício é menor. É por quê? Porque o tônus parasimpático desse indivíduo está aumentado, enquanto que o tônus simpático desse indivíduo está reduzido. Isso vai fazer com que a frequência cardíaca dele fique mais baixo do que o normal. A gente falou no primeiro dia, uma frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos, a gente chama isso de bradicardia. Então, a gente fala que esse indivíduo, essa criança, esse adolescente, ele é bradicárdico, ou seja, é uma frequência cardíaca baixa, mais baixa do que o normal. Isso é ruim? Não, isso é excelente. Isso mostra que o coração dele está adaptado, isso mostra que o sistema nervoso dele está adaptado, mantendo batimentos baixos, poupando o coração, né? Então, isso só mostra benefícios do exercício, tá? Agora, lembra lá dos princípios de treinamento esportivo. Reversibilidade. Parou de fazer, ficou sedentário, os efeitos do exercício são perdidos. A frequência cardíaca de repouso vai voltar a subir, ficar dentro do normal, né? O tônus parasimpático estava aumentado, vai reduzir, o simpático estava reduzido, vai aumentar. O coração pode voltar ao seu tamanho normal, né? Então, tudo que é ganho, se não for mantido pelo esforço físico, pode ser perdido, tá? Então, tem que fazer exercício com constância, tá bom? E aí, isso é visto tanto em repouso quanto durante o exercício. Olha aí para você ver, isso aí é de uma pesquisa até antiga, ó. Muitos de vocês nem eram nascidos, 92. Eu, por exemplo, nasci em 88.
essa pesquisa aí mostra, ó, o indivíduo sedentário e o indivíduo treinado. Efeito vagal é o efeito parasimpático. E o efeito simpático está escrito aqui de sympathetic effect, né? Então, olha durante o exercício físico. A parte cinza, que mostra o efeito parasimpático. Quem tem mais efeito parasimpático durante o exercício? O treinado ou o sedentário? Criança com hiperatividade, tem frequência cardíaca baixa ou alta? Adriele. Não sei se tem relação, viu? Não sei. Não sei te responder. Mas a Rayane já nos respondeu aqui a pergunta, né? O treinado. O treinado durante o exercício, mesmo que seja durante o exercício, você fala assim, mas durante o exercício a frequência cardíaca tem que subir. Tem, claro que tem. Né? É um evento fisiológico normal, natural do esforço físico. Só que não vai subir muito, por quê? Porque o parasimpático dele já é mais atuante. Ele é condicionado desde antes, tá? Então, quando você pega duas crianças, uma criança treinada e uma criança destreinada, coloca as duas para correr a mesma velocidade absoluta, qual que vai ter os batimentos mais elevados com aquele esforço? É claro que a criança sedentária, os batimentos dela vão lá no céu. Enquanto que a criança treinada vai subir o batimento, claro, mas não vai subir de forma excessiva. E aí a gente pode começar a relacionar. A que não sobe de forma excessiva não vai se cansar rapidamente. A que sobe de forma excessiva, rapidamente vai se fadigar também. A gente começa a entender por que algumas pessoas, né, ou crianças, ou adolescentes, ou mesmo adultos, têm mais resistência. Uma delas, né, é justamente essa sobrecarga do sistema cardiovascular. Quem não é treinado vai estimular bastante o lado simpático. Olha lá o lado vermelho lá do lado sedentário, olha lá a magnitude. Quem é treinado vai estimular o simpático, mas o efeito parasimpático também é bastante elevado. Então, a frequência cardíaca de esforço ou em repouso sempre vai ser menor do que um indivíduo que é sedentário. É uma adaptação do exercício. Tá? E outra coisa, aqui não nos mostra nessa aula, mas tem muitas pesquisas mostrando que o tônus parasimpático está relacionado com a saúde do coração, tá? Com um parâmetro que eu acredito que vocês já ouviram falar, que a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca, tá? A variabilidade da frequência cardíaca é um dos inúmeros parâmetros para a gente saber, né, se a gente está tendo um controle neural adequado do sistema cardiovascular. E se essa variabilidade da frequência cardíaca estiver baixa, seu controle neural não está apurado, não está bem. Se essa variabilidade da frequência cardíaca estiver alta, seu controle cardíaco está excelente. E isso é regulado pelo parasimpático. Em poucas palavras, o que eu estou falando? Quanto mais parasimpaticamente você estimular seu coração, mais saudável será. Bom? Outra coisa, olha que bacana, né, que o exercício faz. Processo que a gente chama de angiogênese. Né? Quando você vai no angiologista, o angiologista é aquele médico que é especialista em vasos sanguíneos. Né? Então, anjo significa vaso. Gênese significa criação, formação, produção. Então, uma criação de novos vasos sanguíneos. O exercício físico também não é novidade para vocês, né? Ele estimula a formação de novos vasos sanguíneos pelo nosso corpo, né? Vasos que vão levar mais sangue, vão levar mais glicose, vão levar mais oxigênio, vão levar mais hormônios, ou seja, mais nutrientes que são necessários ali, né? Remover metabólitos que são produzidos pelas células. Então, vai favorecer o funcionamento de todos os tecidos, órgãos, né? Então, exercício aeróbio ali está destacado, ó, aeróbio, força, né? Eles vão aumentar o fluxo sanguíneo, eles vão promover um evento que a gente chama de shear stress. O que são esses shear stress? Se a gente traduzir, literalmente, seria estresse de cisalhamento, tá? Então, imagina que essa minha mão aqui, ó,
seja um vaso sanguíneo, né? Quando o sangue passa em contato com a parede desse vaso sanguíneo, com o lúmen, que a gente chama, né? Então, ele passa gerando um estresse de contato, um estresse de cisalhamento. E quanto mais esse fluxo sanguíneo aumentar, mais estresse de cisalhamento vai ter na parede desse vaso, tá? E aí, o que vai acontecer? Isso vai estimular a produção de um gás, né, que vocês também já conhecem, chamado dióxido nítrico. Aqui está em inglês, né? Então está invertido. Esse gás óxido nítrico, ele além de causar vasodilatação, ele estimula a formação de novos capilares, ou seja, formação de novos vasos sanguíneos. Tá? Então, quem faz exercício, né, aquela história, melhora a circulação. Mas como que melhora a circulação? O que o exercício vai melhorar a circulação? Ele melhora a circulação porque se ele consome gordura, se ele consome glicose, né, são menos coisas ali para entupir vasos. Então, por si só, isso já melhora a circulação. O exercício também estimula a formação de novos vasos sanguíneos. Então, se o sangue tinha uma certa dificuldade para chegar em determinada região, a formação de novos capilares ali, um processo de capilarização, vai favorecer a chegada de sangue, vai favorecer a circulação, tá? Então, seja ele exercício aeróbico, seja ele exercício de força, o que seja, se você faz exercício físico, você aumenta a capilarização, tá bom? Essa aqui é uma parte interessante, que eu acredito muito que vocês já viram falar isso, né? Mas talvez não tenham visto a explicação fisiológica, vamos dizer assim. Isso aqui é publicado na revista Medicine and Science, Sports and Exercise, 2007. Quem quiser depois, só me falar que eu mando o artigo aí para vocês, tá? O que acontece? Com certeza vocês já viram falar, ou mesmo vocês falam, né? Já viram alguém falar, que quando eu estou fazendo exercício físico, eu não posso parar de uma vez. Eu estou correndo, aí eu falo assim, não para de uma vez não, para de uma vez não. Vai diminuindo a velocidade, né? Até você poder parar de uma vez. E isso tem uma explicação fisiológica por trás disso, isso é verdade, né? A gente está vendo aí, a interrupção imediata vai promover uma redução do retorno venoso. Então, isso que fique claro, tá? São com exercícios que são cíclicos, são exercícios contínuos, né? Então, não se aplica, por exemplo, a uma musculação, um treinamento de força, um treinamento de flexibilidade, alguma coisa assim, tá? Estou falando de um exercício que mantém a frequência cardíaca elevada ali por um longo período, tá? Para esse tipo de exercício, é bom você fazer essa desaceleração, esse desaquecimento aí, tá? Então, vamos imaginar que o indivíduo está correndo, como a gente está vendo ali. Aí ele está correndo, né, sei lá, ele está correndo não sei quantos km, a frequência cardíaca dele está alta, e aí ele cruzou a linha de chegada, o que ele fez? Ele parou de uma vez. Foi só ele estava morrendo, custando a finalizar ali a prova, né, não via mais a hora de chegar essa linha de chegada, ele viu a linha de chegada, cruzou a linha de chegada, ele parou de uma vez, né? E aí o que acontece? Quando ele para de uma vez, os batimentos dele, que estava elevado, não vai reduzir de uma vez, né? A gente tem que pensar que a frequência cardíaca ela continua elevada ali por minutos, e como eu falei, é claro que não tanto quanto durante o exercício, mas pode se manter mais elevado que o normal por até horas, né? Mas vamos imaginar que a frequência cardíaca dele ali estava, sei lá, 150, 160 batimentos. Aí ele parou de uma vez. A frequência cardíaca não vai baixar para menos de 100 em questão de segundos. O que acontece? O coração continua bombeando rápido, o sangue continua indo para as pernas, porque a maior parte do sangue vai para onde está sendo exercitado. Se ele estava correndo, é claro que está indo mais sangue para a perna do que para as demais partes do corpo. A gente sabe que nós temos um desvio do débito cardíaco, um direcionamento do débito cardíaco, exatamente para as regiões que estão sendo mais solicitadas, nesse caso aí os membros inferiores. E aí o que acontece? Esse sangue, ele estava sendo ajudado a ser retornado pela contração muscular desses membros inferiores, especialmente pela panturrilha. Todo mundo aí, acredita, já tenha visto aquela máxima, né, aquele ditado lá de que a panturrilha é o segundo coração do ser humano.
Por quê? Porque a contração da panturrilha ali embaixo, né, sóleo, gastrocnêmio, toda a musculatura ali dos membros inferiores vai comprimir os vasos sanguíneos venosos, favorecendo o retorno do sangue em direção ao coração, ou seja, favorece o retorno venoso. E aí o que aconteceu? Ele parou de uma vez, o coração continuou mandando sangue lá para baixo, mas cadê a bomba muscular bombeando o sangue de volta para o coração? Não tem. Ele parou de contrair. E aí o que acontece? Esse sangue continua indo para a perna, mas não retorna. E quando esse sangue não retorna, eu tenho, então, uma redução do retorno venoso para o coração. Então, volta menos sangue, vai a mesma quantidade, os batimentos continuam elevados, mas não está voltando mais a mesma quantidade. Se não está voltando a mesma quantidade, como que mantém o débito cardíaco? Como que mantém aquele volume de ejeção elevado? Um indivíduo sedentário, né, correndo, ele pode bombear aí 20 litros, 22 litros de sangue por minuto. Se você pegar um indivíduo que é muito treinado, ele bombeia ali 35, 36, 37 litros de sangue por minuto. Mas aí caiu o retorno venoso, nunca que o débito cardíaco vai ser mantido. Se o débito cardíaco não é mantido, aquela quantidade de sangue que é necessária ali sair, a pressão também não vai ser mantida, a pressão arterial. Porque a pressão arterial, deixa eu anotar aqui, ela é resultante, então deixa eu lembrar aqui para vocês, talvez vocês não se lembrem, pressão arterial é igual a débito cardíaco multiplicado por resistência vascular periférica. Então, o débito cardíaco é algo que influencia diretamente na pressão. Se você aumenta o débito cardíaco, pressão sobe. Se você reduz o débito cardíaco, pressão diminui. Nesse caso aqui, o débito cardíaco diminuiu. Então, o que aconteceu com a pressão do indivíduo? Caiu. Ah, caiu a pressão, vai desmaiar? Não, não vai desmaiar, tá? Não é fácil assim desmaiar por queda de pressão. Só que a pressão do sangue, né, sobre os vasos, ela tem que ser mínima suficiente para o sangue circular, tá? Porque o sangue só circula quando ele vai de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão. Então, do mesmo jeito que uma pressão alta mata, uma pressão muito baixa também mata. A gente sabe disso, né? A pressão, quando ela cai ali para menos que 9/6, 9 de sistólica, 6 de diastólica, ou 90 por 60 milímetros de mercúrio, ela já começa a oferecer risco à saúde desse indivíduo. Então, quando a pressão cai, o sangue para de ter força para perfundir, para entrar nos tecidos. Olha lá, ó, perfusão coronária, ou seja, chegada de sangue nas coronárias diminui. E as coronárias são justamente, a gente acabou de ver alguns slides atrás, são justamente os vasos que levam sangue com oxigênio para quem? Miocárdio, endocárdio, epicárdio. Então, se chegou menos sangue, o que aconteceu com a isquemia? A chegada de sangue diminuiu. Então, eu tenho um aumento da isquemia, que eu estou justamente vendo aí. Ó. A diminuição da chegada de sangue leva ao aumento da isquemia, ou seja, redução da disponibilidade de oxigênio. E toda vez que falta oxigênio no seu coração, altera a despolarização, repolarização. Lembra lá da fisiologia básica? A célula despolariza, repolariza. Despolarizar é entrar sódio, repolarizar é sair potássio, né? Então, essa alteração vai acontecer. E a velocidade de condução desse impulso nervoso, desse chamado potencial de ação, também vai ser alterada. Seu coração vai ter ali um quadro de arritmia, né? Vai perder o ritmo. Essas duas coisas vão levar ao aumento da probabilidade de infarto agudo do miocárdio. Então, nós temos uma explicação para isso. Quando o indivíduo para, de uma vez, o coração continua acelerado, mandando sangue para a perna parou de bombear sangue de volta para o coração, a panturrilha parou de trabalhar, débito cardíaco vai cair rapidamente, a pressão vai cair junto, a perfusão de sangue nas coronárias vai ser reduzida, isso vai aumentar a indisponibilidade de oxigênio, processo que a gente chama de isquemia, altera a despolarização, repolarização do ventrículo, altera a condução
e, consequentemente, pode levar a infarto. Ou seja, parar de uma vez é perigoso, especialmente para quem é sedentário. Para quem não é treinado, até que pode ser. Para quem é treinado, pode até não ser. Mas para quem é sedentário, gente, tem que tomar muito cuidado isso, tá? Então, esse é o mecanismo fisiológico que justifica aquela máxima de que, não para de uma vez, não. Vai reduzindo aí, porque aí a frequência cardíaca vai reduzindo, né? O débito cardíaco vai sendo mantido, tá? Camila, antes de eu responder a sua pergunta que você fará, deixa eu só ver aqui da Eliane, tá? Sobre o exercício melhorar a capilarização, seria uma causa das varizes? Não. Varizes, Eliane, é uma doença mesmo, né? Veias varicosas, são veias dilatadas, são veias doentes, tá? Esses vasinhos aí que você está falando, são vasinhos, parece uma teia de aranha, aquilo não é veia varicosa, tá? Esses vasinhos, eles têm um forte componente genético e a gente chama isso de telangiectasia. Então, depois você pode pesquisar aí no Google, tá? Dá um Google aí, joga aí, ó. Telangiectasia. Esses vasinhos, eles, inevitavelmente, como eu falei, né? A mulher tem mais tendência para ter esses vasinhos, tá? Essas telangiectasias. E se a mulher já tem uma predisposição genética, né? O pessoal de academia gosta muito de bater no peito e falar assim, o exercício melhora a circulação, musculação não tem impacto e tudo mais, então não dá vasinho. Para essas pessoas que têm componente genético forte, sim, vai dar, mesmo fazendo certo. Não tem como, tá? Eu falo, como eu te falei, né? Eu trabalhei 12 anos em academia, estudei também, então, essas pessoas, o que elas têm que fazer A Rosilene sentiu mal. Tá vendo, Rosilene? Tá vivendo aí, ó, na prática. Já tá fazendo até a aula prática do que a gente está aprendendo. Para essas pessoas que têm uma tendência genética a ter vasinha, essas telangiectasias, essas pessoas têm que fazer tratamento com angiologista, tá? É para manter a saúde mesmo, né? Fazer aquelas aplicações, porque isso garante a saúde desses vasinhos e não deixa eles aumentarem, né? Do ponto de vista estético, as mulheres não gostam, né? Isso acontece muito quando fica muito tempo de pé ou durante a gestação, né? Então, assim, infelizmente é genética. E para você controlar isso, tem que ter visita frequente ao angiologista para não deixar isso agravar, porque vai adoecendo os seus vasos, tá? Mas veias varicosas são um caso muito mais grave, né? De má circulação mesmo, então causa dor, edema, e por aí vai. Esses vasinhos nem causa dor, nem edema, nem nada, então são coisas diferentes, tá? Seria a causa, usar os exercícios pesados, como eu falei, mesmo que não seja pesado, se a pessoa já tem predisposição, faz exercício certinho, vai aumentar, tá? Ou o fato de usar roupa apertada, pode colaborar, principalmente se ela tiver, como eu falei, a predisposição genética, tá? Respondi? Pode falar, Camila. Com a mão levantada. Em relação aqui ao período do exercício, porque eu gosto de realizar aquele teste de corrida de 6 minutos da Proesp com meus alunos, né? Sei. E aí fiquei preocupada agora, porque querendo ou não, a maioria desses alunos são sedentários, né? Mas vindo pós-pandemia. Se eu acho que é um perigo realizar, pensando aqui em Roraima, então... Fiquei preocupada depois que eu vi essa situação. Uma outra coisa que a gente deve se atentar é que, no caso de vocês, o público de vocês é bem jovem, né? É claro que o risco é menor, mas não estão falando que são isentos, não, tá? Mas se você comparar os seus alunos que, no período pós-pandêmico, estão extremamente sedentários, e você pegar um adulto que também é sedentário, eu vou te afirmar categoricamente que esse adulto tem muito mais chances de ter alguma complicação do que as crianças, tá? Só não vou te falar que não tem perigo. Tem, mas é muito menor do que um adulto, tá? Então, assim... Tá certo, então. Depois do teste, pede eles para continuar andando, não sei, né? Não para de uma vez, não. Continue andando ali, sei lá, uns... porque o protocolo tem que ser parado, porque tem que fazer a aferição da distância. Então, querendo ou não, é uma parada brusca. E pensando em criança de 11, 12 anos, eles realmente ficam correndo bem rápido durante esses 3 minutos. Aí, quando eu apito, eles param bruscamente pela questão mesmo do... Para você monitorar. Né? Pois é.
Mas, assim, são jovens, né? Espero que não aconteça nada, não. Mais alguém, gente? Não? Ok. Então, do ponto de vista cardiovascular, tá, gente? A gente sabe que o exercício traz inúmeros benefícios, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, aumento do volume de sangue, né, na pessoa que faz exercício. Então, o próprio volume plasmático ele é aumentado. Aumento da massa eritrocitária, ou seja, os eritrócitos, ou também chamados de hemácias, vão aumentar. Então, se o plasma, que é a parte líquida do sangue, aumenta, e os eritrócitos, que é a parte sólida, aumenta, é claro que o volume de sangue aumenta. Então, uma pessoa que não faz exercício, vamos pegar, por exemplo, um adulto aí, ele vai ter 4,5 litros, 5 litros de sangue. Uma pessoa que faz exercício, ela pode chegar a ter 6,5 litros de sangue no corpo. É muita coisa, né? Muito mais sangue do que uma pessoa sedentária. Aumenta a complacência ventricular. O que é complacência ventricular? Complacência é a capacidade de distender, né? Então, o ventrículo de uma pessoa sedentária é um ventrículo mais rígido, que, claro, né, se estira, contrai para ejetar, mas quanto mais treinado for, mais ele consegue se estirar, tá? Então, isso é a complacência. E se ele se estira mais, ele acomoda mais sangue dentro dele, tá? Aumento das dimensões ventriculares, a gente viu, né? A hipertrofia excêntrica para fora. Melhora do retorno venoso, por quê? Porque tem mais sangue, então se tem mais sangue, volta mais sangue. Como o coração está mais forte, a contratilidade é aumentada, então o coração consegue contrair mais fortemente, ejetar mais sangue. Automaticamente a fração de ejeção é Professor, seu microfone está mudo. esse negócio... Obrigado. Não sei por que do nada fica mudo, eu nem estou encostando em nada. Não sou eu, hein? A fração de ejeção, ela aumenta. O que é a fração de ejeção? É a quantidade de sangue que é ejetado, né, a cada batimento, porque o coração ele não ejeta 100% do sangue que está dentro dele. Ele ejeta mais da metade, normalmente é 60%. Então, 40% vai sobrar ali, né, um volume residual que a gente fala. Então, quando ele é mais forte, ele bate mais forte, ele ejeta mais do que o normal. Resta menos sangue. E esse resta menos sangue, né, é o volume sistólico final, que a gente chama. Aumento do volume diastólico final, que é o volume de sangue que está dentro do coração antes dele bater, ou seja, após a diástole, após o relaxamento. Melhora do volume sistólico máximo, então, ou seja, quanto de sangue vai ser ejetado. O débito cardíaco é aumentado, mais capilarização vai melhorar a efetividade em distribuir todo esse débito cardíaco ali para os tecidos, ó, oxigênio saindo dos tecidos, saindo dos vasos, desculpa, e difundindo para os tecidos. Mais fluxo de sangue para aquela musculatura ativa, que foi mais capilarizada, chega mais oxigênio. Se tem mais oxigênio, otimiza o fluxo periférico e, consequentemente, toda melhora aí, né, como um todo. Então, fazer exercício físico vai melhorar bastante esse componente do sistema cardiovascular. Pessoal, de cardio, que é um pouquinho mais extenso, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Agora vamos falar de respiratório. Respiratório é menorzinho, tá? Não? Ok. Bom, o sistema respiratório, ele tem inúmeras funções, né? A gente só pensa que é ofertar oxigênio para os tecidos e remover CO2. Não. Ele tem como função a própria vocalização, você não conseguiria falar, né? Ou vocês não estariam compreendendo aqui minha voz se não tivesse sistema respiratório, né? Não teria essa parte de fonação. Ele aquece, ele umidifica o ar, como a gente sabe, ele purifica o ar, principalmente quando você puxa o ar pelo nariz. Então, vocês já viram aquela famosa recomendação, né? O correto é inspirar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca. Isso é correto mesmo. Porque pelo nariz, quando o ar passa pelo nariz, você tem inúmeras
vamos dizer assim, deformidades ali na própria cavidade nasal, que não está sendo mostrado ali, parece que está tudo direto, mas parece um labirinto mesmo, justamente para ter uma mucosa, para ter cílios, e esse ar passar e ter contato com essa mucosa, com esse cílio, que é uma forma de filtrar as partículas de impureza, alguma coisa que você possa aspirar. Quando você puxa o ar pela boca, não tem esse processo de filtragem. Então, respirar, né, você inspirar, puxar o ar pelo nariz, do ponto de vista de saudável, né, de saúde, é muito melhor do que puxar o ar pela boca, tá? Aqui embaixo, aqui também na traqueia, nós vamos ter mais cílios. Nós temos as células caliciformes, são células que produzem um muco, né, chamado polimucosacarídeo, que nós conhecemos como coriza, ou popularmente chamado de catarro, né? Esse catarro, ele tem uma produção aumentada quando mais agentes nocivos entram em contato com essa árvore brônquica, de uma forma ou de outra, né? Aí, uma das coisas que a gente sempre escuta, às vezes, né? Deixa eu ver. Não, mas eu vou falar isso à frente. Esquece. Quando eu chegar lá, eu menciono isso. À frente eu vou falar. Aí, quando esse ar está lá dentro do pulmão, né, vai ocorrer a troca de gases, né, entre CO2 e O2. Esse processo de troca de gases a gente conhece, a gente chama de hematose, tá? Então, fala assim, aumentou a hematose, quer dizer que aumentou a troca de gases. Reduziu a hematose, quer dizer que reduziu a troca de gases. Por exemplo, o próprio COVID, a infecção pelo COVID, é uma infecção que reduz a hematose, né, que reduz essa troca de gases, como a gente sabe. E aí, esses gases, eles vão passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, como a gente está vendo ali. A gente está vendo ali um glóbulo vermelho, né, que é uma hemácia, ou um eritrócito, é a mesma coisa. E esse eritrócito, lembrando que é uma célula, tá? Dentro dele, ele tem milhares de proteínas, que a gente chama de hemoglobina, que tem afinidade por esses gases, porque ela tem átomos de ferro. Então, o ferro, ele tem essa capacidade de trocar, né, de CO2 por O2 e se ligar a esses gases, tá? E aí o Matheus pergunta, a respiração da natação é um pouco prejudicial, então, pelo fato de se respirar pela boca, né? A gente vai falar mais à frente disso, tá, Matheus? Se eu não responder, você me lembra de novo, mas tem uma parte aqui que eu vou falar disso, tá? E aí, essa troca vai ocorrer. Então, quer dizer que quando você expira, você está expirando oxigênio também. Você não vai absorver 100% do oxigênio, você absorve 50% do oxigênio. Os outros 50% ele vai sair na sua expiração. Né? Eu não vou absorver 100% daquilo que eu coloquei para dentro. Tá? E aí, esses gases no sangue, eles são monitorados. A gente tem o que a gente chama de pressão parcial. Porque quando a gente fala de gás, a gente não fala de concentração. O termo correto é pressão parcial. É como se fosse concentração, é análogo à concentração, mas de fato não é concentração. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, ó, a pressão parcial de oxigênio, se quer, nos vasos arteriais, tá, gente? A pressão parcial, ou seja, a concentração de oxigênio nas artérias está em torno de 100 milímetros por mercúrio. Enquanto que a concentração de CO2, ou de dióxido de carbono, nas artérias está em torno de 40, menos da metade. Né? Então, quer dizer que nas artérias a gente tem mais que o dobro de oxigênio em relação ao CO2, ao dióxido de carbono. E aí, quando eu comecei a fazer o exercício, porque aqui eu estou em repouso, ó, momento 0 minuto de exercício, é o momento inicial, essa linha tracejada. O que acontece? Quando eu começo a fazer exercício, o que aconteceu com a minha concentração de oxigênio nos vasos arteriais? Ó, caíram. E logo, menos de 1 minuto, se eu olhar aqui, se eu fizer uma linha tracejada aqui, está muito reto não, mas dá para vocês entenderem. Em menos de 1 minuto, o que caiu foi regularizado, foi mantido. A concentração ou pressão parcial de CO2 também teve uma pequena elevação,
logo no início do exercício, logo ali nos primeiros segundos, e se manteve normal depois o resto do exercício. E aí o que eu percebo? A VE, que é a ventilação, que é a quantidade de gás atmosférico que eu coloco dentro dos meus pulmões, aumentou. Ó, no exercício estava em repouso, estava estável. Comecei a fazer exercício, olha aqui, subiu rapidamente, ó, de 10 litros por minuto para, sei lá, 1 minuto aqui, ó, quase 30 litros por minuto, né? Bem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Então, uma coisa que eu quero que vocês percebam é que nos momentos iniciais, começa a correr para você ver. Os primeiros segundos de exercício, você começou a correr, você vai ver que você está hiperventilando. Você vai ver que nos primeiros minutos você fala, não, mas eu não estou nem fadigado. Por quê? Porque essa hiperventilação, ela ocorre nos segundos iniciais ali, para justamente controlar essa queda de oxigênio que teve e reduzir essa elevação de CO2 que aconteceu, como a gente está vendo ali, tá? Então, o nosso organismo ele vai hiperventilar no início do exercício justamente para regularizar isso. É um aumento abrupto da ventilação. E depois essa ventilação se estabiliza. Você vai ver que se você continuar correndo, seus batimentos... a sua respiração vai se estabilizar. Não hiperventilando, né? Não, dentro de um ritmo que seja adequado para aquele tipo de esforço. E aí a Rayane falou, por isso que é importante o aquecimento. O aquecimento, ele dá uma minimizada nisso, né? Se você faz aquecimento, tá? E aí o Léo falou assim, acredito que não, porque na respiração, na natação, expiramos pela boca e expiramos o ar pelo nariz. Aí, Léo, pensando em filtrar o ar, se você inspira pela boca, você tirou o processo de filtrar, né? Você cortou caminho. Se você está expirando o ar pelo nariz, aí já não adianta mais você filtrar, ele está saindo, tá? Então, apesar da dinâmica, né, de ventilação na natação ser dessa, a ideia de você passar o ar pelo nariz primeiro do que nos pulmões é justamente nesse aspecto de filtrar, aquecer e umedecer, tá? Mas, Rosilene, pode falar. Oi, professor. Um exemplo que a gente teve, eu acredito que a maioria dos professores da educação fundamental, as crianças voltaram da pandemia, né? Aí, a primeira aula que eu levei eles lá que a gente brincava num campinho de grama, né? E eles quiseram correram. Eram, acho que uns 40 metros, assim, uns 20 a 40 metros de distância. Eles foram e voltaram. Eles voltaram morrendo, literalmente, coisa que se eu tivesse dando aula para eles, pelo menos as 2 vezes na semana, eles não teriam sentido tanto como eles sentiram. Eu tive que parar, assim, tipo, observar mesmo, e o diretor ainda queria que eles ficassem de máscara. Aí eu disse, professor, desse jeito aí vai acabar com as crianças. Aí eu pedi para eles manterem o distanciamento e tirar as máscaras e começaram a ventilar, fazer essa ventilação. Aí foi indo, aí eles quiseram correr, aí eu graduei a corridinha deles, ó, vão andando, depois vocês vão correndo aos pouquinhos. Aí, mas foi muito nítido essa diferença, assim. E assim, nada. E justamente, você falou que eles vieram, né, de um período ali de sedentarismo, ó, vários meses ou anos, né? A pandemia durou anos aí. E aí, o que acontece? Esse gráfico anterior que a gente viu, ele vai... O que vai acontecer? A pressão de oxigênio vai cair mais e a pressão de CO2, principalmente, vai subir mais do que isso aqui, né? Então, isso vai fazer com que eles hiperventilem mais ainda, porque uma coisa que eu quero que vocês decorem aí, que vocês nunca mais esqueçam disso, é que é mais importante para o nosso cérebro, que, na verdade, não o cérebro, mas a parte do que a gente chama de centro respiratório, a parte que controla a respiração, é mais importante manter o oxigênio elevado ou manter o CO2 baixo? Quem sabe? O que é mais importante para o nosso...
centro respiratório, que é a parte lá no nosso bulbo, cá atrás aqui, né? Lembra? Tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo. Logo acima da medula espinhal. O bulbo é quem controla a respiração. Dali sai o nervo frênico, né? Vai levar lá para o diafragma, contrair o diafragma, mudar a ventilação e tudo mais. Então é mais importante... Acho que manter o CO2 baixo. Isso. Acho, não tenho certeza. Beleza. Todo mundo falou. Exatamente. CO2 alto, gente, é muito mais perigoso para o nosso corpo do que O2 baixo, tá? Então, o corpo se preocupa em manter CO2 baixo. É claro que se cair oxigênio nos vasos, isso vai estimular a ventilação. Mas quando você compara, né, o estímulo do oxigênio baixo e o CO2 alto, o CO2 alto ele dá estímulos muito mais fortes para o bulbo aumentar a respiração do que o O2 baixo. Tá? Então, não esqueçam disso. É muito mais perigoso levar CO2 do que cair oxigênio. É claro que a falta de oxigênio mata, mas CO2 alto mata muito mais rápido. Tá? Ai, tinha alguém com a mão levantada aí, desculpa que eu não vi. Mas foi por engano mesmo. Eu pensei que ainda estava com a mão, eu queria tirar a mãozinha, mas eu já tinha tirado. Entendi. Aí o André perguntou assim, ó, quem já é treinado, essa hiperventilação é mais tardia? André, no caso aqui do início do exercício, não, tá? Ela também vai ser ali no primeiro minuto de exercício, tá? Só que ela vai ser mais curta. No destreinado, essa hiperventilação ela tende a durar alguns segundos a mais, ser postergado. Agora, no treinado, é questão de, sei lá, nem meio minuto de hiperventilação, tá? Então, essa vai ser a diferença. Que é diferente da hiperventilação lá do final, que eu tô morrendo, eu tô aguentando mais fazer exercício. Aí, essa já é por causa de fadiga, tá, gente? A gente está falando de uma hiperventilação fisiológica que ocorre logo no início do exercício, para o seu sistema respiratório se adaptar àquilo, tá? E aí, o que acontece com isso? Ó, exatamente essa parte aqui, né, ó, o centro respiratório. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. A gente olhar o bulbo, ó. Bem abaixo do mesencéfalo, bem abaixo da ponte, nós temos o bulbo. Aqui no bulbo, nós temos o centro respiratório. São neurônios que vão sentir essa alteração de oxigênio e de CO2. Como que esses neurônios fazem? Olha, eles têm monitoramento pelos quimiorreceptores periféricos lá no arco aórtico e no seio carotídeo, que mandam informação diretamente para o bulbo, informando: bulbo, CO2 elevou. Bulbo, oxigênio caiu, aumenta a respiração. Bulbo, oxigênio está bom, CO2 caiu, diminui a respiração. Né? Receptores no tecido pulmonar também informam o bulbo, a gente tem comunicação direta para falar como deve ser a respiração. Próprios receptores nas articulações e no músculo, então quer dizer que nós temos terminações nervosas nos músculos que vão informar para o nosso tronco encefálico, especialmente o bulbo, para aumentar ou reduzir essa ventilação. A temperatura central também é algo que influencia na respiração. No ser humano não é muito perceptível, mas você vê isso muito em animais que, por exemplo, não tem como a transpiração como principal forma de perder calor. Porque nós, seres humanos, a gente perde calor transpirando, né? Transpira, esse suor vai evaporar e esse calor, então, será perdido nessa evaporação. Mas o cachorro, você não vê um cachorro com pelo suado, ensopado lá, né? Todo molhado. Não. Ele perde calor como? Via respiração. Então, toda vez que a temperatura interna dele, central, aumenta, o bulbo dele é estimulado para ele... Por quê? Porque ele está tirando calor. É uma forma de perder calor via respiração. Então, em seres humanos, isso também acontece, mas não é a principal forma, né? A principal forma de termorregular é via transpiração. E o mais importante é esse aqui, ó, o estado químico do sangue no bulbo. Então, o sangue que está passando lá no bulbo é um sangue rico em CO2, o bulbo é estimulado. É um sangue pobre em oxigênio, o bulbo é estimulado. Aumentar a ventilação. É um sangue rico em oxigênio, o bulbo não é estimulado. É um sangue pobre em CO2, o bulbo não é estimulado. Então, ele monitora, ó, CO2 e oxigênio. Desequilibrou alguma coisa, como a gente viu nessa imagem, bulbo instantaneamente já vai lá e já regula
essa ventilação, tá? E aí, essa hiperventilação aí, logo no começo do exercício, a gente chama de hiperventilação antecipatória, tá? Então, a gente vê, ó, que um pouquinho só que alterou, só um pouquinho, ó, de 100, sei lá, não chegou nem a 95, se a gente, deixa eu apagar tudo aqui que fica melhor, né? Ó, de 100 não chegou nem a 95, 95 seria mais ou menos nesse rumo, olha lá. E o CO2? De 40 não chegou nem a 40,5. Não aumentou nenhum milímetro de mercúrio. E o bulbo já estava trabalhando. Para quê? Para antecipar isso. Então, é normal a pessoa, quando começa a fazer o exercício, ter essa hiperventilação que o bulbo já está antecipando. Isso acontece também, inclusive, com a própria frequência cardíaca, gente. Tem trabalhos mostrando que pessoas que são treinadas, elas têm o que a gente chama de taquicardia antecipatória. Por exemplo, eu vou fazer uma prova de 100 metros rasos no atletismo. O cara que é treinado para 100 metros rasos, quando ele está ali no bloco de partida já, né, aos seus lugares, prontos, antes do tiro, o cara já aumentou a frequência cardíaca, mas ele nem correu. Mas por que ele aumentou a frequência cardíaca? Porque o bulbo, que também controla os batimentos, sabe que o cara vai correr, o que ele faz? Ele antecipa. Ele já aumenta a frequência cardíaca sabendo que vai precisar. Aqui é a mesma coisa, né? A pessoa vai hiperventilar porque o bulbo já sabe que vai precisar aumentar essa ventilação. Então, ela dá essa hiperventilada no começo, ele vê quanto que vai precisar, depois ele normaliza dentro do que é o necessário, tá? Então, o centro de controle respiratório, não se esqueçam disso, é o bulbo. O bulbo é o cara, tá? E tudo isso aqui ele vai usar de informação para quê? Para controlar a respiração. Ele vai controlar quem? Os músculos ventilatórios, né? Os músculos que auxiliam na respiração. Então, em inspiração, nós temos lado esquerdo, ó, músculos, os intercostais externos, serrátil anterior, peitoral menor, escalenos, esternocleidomastoide, né, o próprio diafragma, são músculos que vão se contrair, e aí quando se contrai, por exemplo, o diafragma, ele aumenta o espaço intratorácico, então o ar penetra na sua cavidade bucal e nasal, né? Quando o diafragma relaxa, ele comprime o seu espaço intratorácico e expulsa o ar, né? E esses músculos aí do tronco também vão auxiliar. E no processo de expiração, são os músculos que estão à direita aí, como a gente está vendo, né? Reto do abdômen, transverso, oblíquo interno, externos, os intercostais internos, são músculos que vão se contrair, apertando a caixa torácica, apertando a cavidade abdominal. Para quê? Para que as vísceras subam, comprimam o diafragma e empurrem também o pulmão de baixo para cima. Isso força a saída, né, de gás que está lá dentro, no caso, gás atmosférico, né? A gente não pode falar que é só oxigênio, porque na atmosfera 21% quase é oxigênio, mas a maior parte é nitrogênio no estado gasoso. A gente tem CO2, a gente tem argônio, né, que são vários tipos de gás, é uma mistura de gases atmosféricos. E aí, chegamos na parte que eu queria, que eu tinha falado que eu ia falar e que eu falei, não, vou falar disso ainda para frente. Então, a chamada pontada no flanco. O que é a pontada no flanco? É a dor do lado, né? Seu aluno está correndo e reclama que está doendo ali na costela, né, do lado do abdômen, ou vocês mesmos, isso é uma coisa muito comum, né? Fazer exercício e sentir dor do lado. A dor do lado é porque está faltando, né? A gente está vendo a hipóxia, faltando oxigênio para os músculos inspiratórios. A gente tem que lembrar que esses eu nunca vi esse termo não, Rayan, que esses músculos são músculos esqueléticos, músculos que dependem de oxigênio para produzir energia. E aí, às vezes, o exercício se torna tão intenso que esses músculos não conseguem manter sua atividade contrátil, né? Não conseguem manter sua contração ali. E aí, toda vez que o músculo está, por exemplo, vamos pegar ali quem já foi em academia ou quem trabalha em academia. Imagina a cadeira extensora. Aí você vai fazendo a cadeira extensora. Vai chegar uma hora que o seu quadríceps vai começar a queimar, vai começar a doer. Doer por quê? Porque está em hipoxia. Está com alta
acidose intracelular. E a acidose ativa terminações nervosas de dor, que a gente chama de nociceptores. Então, a hipóxia leva à acidose desses músculos, diafragma, intercostais internos, externos, né? Toda essa musculatura aí do tronco, que vai desencadear a sensação de dor. E aí sempre vai ter aquele que vai falar assim, ó, não, você está respirando errado, você tem que puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Não, pelo amor de Deus. Isso aí que a gente falou no começo é uma situação em repouso. Exercício físico, independente do tipo de exercício, e inclusive a própria natação, se possível, é puxar o ar com boca e nariz. Eu sei que na natação não, porque tem a técnica, mas no sentido de quanto mais ar você consegue colocar nos seus pulmões, menos hipoxia vai acontecer nessa musculatura. Então, essa história de puxar o ar pelo nariz e soltar na boca é só em repouso. No exercício, é puxar o ar com tudo que dá para puxar. Com boca, com nariz, com ouvido, né? Se der conta lá, por ser uma cavidade. Enfim, só essa história de puxar ar pelo nariz, soltar pela boca, é só em repouso. Exercício não dá, tá? Se você tentar inspirar o ar, puxar ar só por essas duas cavidadezinhas aqui, ó, você precisa de um grande volume de ar. Por exemplo, eu falei, um maratonista, o cara coloca ali, por minuto, o pulmão dele cabe mais ou menos 4 litros de ar, 2 litros do lado direito, 2 litros do lado esquerdo, e uma frequência respiratória de aproximadamente 50 incursões por minuto. Ele coloca ali dentro do sistema respiratório dele quase 200 litros de ar em 1 minuto. Agora eu pergunto, como que você vai colocar 200 litros de ar, não, estou falando de alto rendimento, 200 litros de ar puxando só por essas duas cavidadezinhas aqui? Não tem como, gente. Não tem como. Então, no exercício é para respirar da forma que der. Quanto mais ar você conseguir colocar para dentro do pulmão, menos hipóxia vai acontecer com essa musculatura ventilatória. Então, está sentindo dor de lado, o que vai fazer? Não é puxar o ar pelo nariz, é puxar o ar pela boca e pelo nariz. E se continuar doendo, vai ter que reduzir a intensidade, porque está uma intensidade que não está condizente com a captação de oxigênio por esses músculos. Só isso. À medida que esse indivíduo, essa criança ou esse aluno, né, esse adolescente, fosse condicionando, essa musculatura vai melhorando essa captação e vai deixando de ter dor. Não tem outra coisa. A dor é porque está em hipoxia, está faltando oxigênio. E aí, está faltando oxigênio. Você limita a via de entrada, coloca em 2 canais pequenos, de 1 metro, de 1 centímetro de diâmetro, né? Então não vai chegar. Aí que vai entrar em hipoxia mesmo. Tentando puxar o ar pela boca e nariz, pois nunca tinha escutado ou pensando nisso. Pois é, ó, dá para puxar para os dois. No exercício vai fazer isso de forma bem natural, você nem vai perceber. Mas a ideia é sentir o dor do lado. Muita gente fala que está respirando errado. Não está, gente. Não existe esse negócio de puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca no exercício. É pelo que der, tá? E na natação, não tem esse negócio aí de puxar o ar, né, pelo nariz e soltar pela boca. Então, na natação puxa pela boca, solta pelo nariz, se também der, puxar pelo nariz também, né? Então, na hora da corrida é o sufoco. Só quando estiver... Não, André, não. Na verdade, assim, no exercício como um todo, né? Você quer evitar a dor do lado, respire pela boca e pelo nariz. Tá? A única coisa que vocês não devem aconselhar é a pessoa no exercício tentar puxar o ar só pelo nariz. Isso é errado. Vai fadigar, vai limitar a entrada de ar, vai gerar dor de lado, né? Então, só vai complicar mais. Tá? E aí, galera, os 2 últimos, ó. Quando você faz o exercício físico, lembra que a gente falou que aumenta o simpático e reduz o parasimpático? Aqui nós temos um neurônio parasimpático. O parasimpático sempre faz o contrário do que o simpático faz, tá?
Quando o neurônio parasimpático ativado, olha aí o que ele faz. Ó, tá passando as bolinhas azuis, são as moléculas de gás, tá? Dentro dos brônquios e bronquíolos ali. Parasimpático foi ativado, ó. O que ele vai fazer? Broncoconstrição. Ele vai reduzir a entrada de ar. E olha que interessante, quando a gente faz o exercício, eu tenho um aumento do simpático, uma inibição do parasimpático. Então, o que vai acontecer com meus broncos? Não será a broncoconstrição, será a broncodilatação. Será o inverso do que essa imagem está mostrando. E aí, os meus brônquios se dilatam justamente para passar mais ar. Aí, o Filho de Deus vai lá e pede, né, para respirar só pelo nariz. Olha para você ver, você está indo contra o seu corpo. Seu pulmão se dilatou lá, os broncos, bronquíolos, né, toda a árvore bronca, todas as divisões, para tentar passar mais ar, e você está forçando a entrada só pelo nariz. Aí quer fadigar precocemente, quer gerar dor do lado mesmo. Tá vendo? A própria fisiologia se ajuda. E aí, galera, por fim, aqui nós temos, então, a chamada diferença arteriovenosa, que eu tinha falado com vocês lá na primeira aula, né, que é a quantidade de oxigênio. Então, ó, o músculo em repouso, a cada 100 ml de sangue, vai 20 ml de oxigênio. Passa pelos tecidos, os tecidos removem e volta 15 a 16 ml de oxigênio. Ou seja, de 20, voltou 15, eu usei quanto? 5. 4, 5 ml. Então, em repouso, o nosso corpo como um todo ali, o músculo, a cada 100 ml de sangue, ele vai absorver só 5 ml de oxigênio, tá? É muito pouco. É 1/4 do que o oxigênio que é ofertado para ele. Agora, embaixo, é o exercício. Vai os mesmos 20, absorve 15 e volta só 5. Ah, Gleuber, entendi que a diferença arteriovenosa é a diferença de oxigênio que tem da artéria para a veia, né? Foi 20, voltou 5, qual é a diferença? 15. Aumentar a diferença arteriovenosa é bom, quer dizer que seu sangue não, seus músculos, né? Os tecidos estão extraindo oxigênio. Se não aumentar a diferença arteriovenosa, não vai ter bom rendimento no exercício. Sabe o que é interessante? Quando você faz o exercício a longo prazo, essa diferença arteriovenosa ela aumenta ainda mais. No indivíduo que é muito treinado mesmo, volta 2, volta 1 ml aqui na veia. Quer dizer que vai 20 e volta quase 0. Quer dizer que os músculos de uma pessoa treinada absorvem quase que 100% do oxigênio que é entregue para ela. E quanto mais absorver o oxigênio, melhor será o desempenho dessa criança, desse adolescente, desse adulto, que seja. Então, aumentar a diferença arteriovenosa é uma coisa sensacional. E como que melhora, Gleuber? Como que eu faço para melhorar das minhas crianças? Fazendo exercício cronicamente. Não tem segredo. Tá? Não tem mágica. É o simples fato de ter periodicidade, né? Não é algo esporádico. Futebolzinho de final de semana. Futebolzinho de final de semana não vai aumentar. Tá? Tem que ter uma frequência aí. Tá bom? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Essas foram as referências, né, que eu utilizei para fazer essa aula. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para falar. A lista de presença foi disponibilizada agora no chat pelo nosso coordenador. Tá? Pode falar, Adriele. Fique à vontade. Professor, é uma pergunta assim, meio sem noção, mas eu vou fazer porque eu acho que tem a ver com o assunto, né? Não, não sem noção, não. Pode falar. Quando a gente está enchendo o balão, a gente acaba ficando tonto, né? É pelo fato de que a gente está respirando só pelo nariz e soltando uma grande quantidade de ar pela boca, por isso que a gente fica tonto? É porque você tira muito CO2. CO2, quando você força a respiração forçada, né, do mesmo jeito que ele alto faz mal, ele baixo também faz mal. Então você vai perceber essa tontura ali, né, esse mal-estar rapidamente. Mas rapidamente também se retorna ao normal. Então você está fazendo uma respiração forçada, eliminando mais CO2 do que normalmente eliminaria. E isso vai causar um certo desconforto mesmo. Tá? Mais alguém, gente? Não? Bom, eu
Agradeço mais uma vez aí pela atenção, peço que não saiam, né? Nós temos recados importantes aí pela coordenação. Se não tem nenhuma dúvida, é isso. Volta a falar. Pode falar, André. A moça aí falou com relação à tontura enchendo o balão e com relação à tontura durante o exercício físico, o que é que acontece? Mas o que especificamente? Durante o exercício físico, por que a pessoa sente essa tontura? Mas qual que é o exercício? Porque, por exemplo, você pode falar assim, ó, eu sinto tontura correndo, mas não sinto pedalando. Eu sinto na musculação, mas porque assim, que tipo de exercício está sentindo tontura? Correndo, aí depois de um tempo parou, aí ultimamente eu tenho sentido, eu fico bocejando, aí eu não sei o que causa isso. Bocejando é uma coisa que tem explicação fisiológica, é porque a produção de bicarbonato durante o exercício plasmático aumenta, né, justamente para tamponar os ácidos que são produzidos pelo exercício, e esse bicarbonato, quando ele passa no hipotálamo, ele leva esse bocejo mesmo, tá? Agora, quando se sente tontura, essas coisas, fala-se que é queda de pressão, mas, primeiro, exercício não cai com pressão, tá, gente? Pode medir aí, né, o pessoal que faz academia, aqueles agachamentos, fala, assim, sair do agachamento, tô tonto e tal, pressão caiu. Não cai, tá? Esse mal-estar, essa tontura, cara, me falar que é uma corrida, é muito difícil ter uma tontura. Eu lhe recomendaria ter uma investigação médica mesmo, né, para ver, por exemplo, ataxia cerebelar, que o cerebelo controla o equilíbrio, alguma coisa assim, mas foi só no começo da prática, aí já tem um tempo que eu faço corrida periodicamente, aí já estabilizou, não aconteceu mais. Talvez estava desacostumado mesmo, não sei, ter uma hipoglicemia momentânea ali, alguma coisa assim, mas acho que não é algo preocupante, não, até porque você não sente mais mesmo, né? Se fosse algo consistente, mereceria uma consulta médica. Obrigado, pessoal. Obrigado a você. Mais alguém, gente? Aproveitar que vocês estão aqui, volta a falar para quem não estava no começo. Amanhã, excepcionalmente, a gente precisa começar a nossa aula às 8, tá? Eu tenho que fazer uma abertura da aula de biologia de 7 às 8. Então, 8 horas a gente vai iniciar só amanhã. Todos os demais dias serão mantidos às 19, tá? Então, amanhã, excepcionalmente, a nossa aula, né, síncrona, ela vai ocorrer de 20 às 22, de 8 às 10 da noite. Bom? Nadson, a palavra é toda sua. Vou parar aqui a gravação.